Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco neste momento com a paz do Senhor. Nós vamos agora dar início ao programa Família, Projeto de Deus. O nosso tema hoje é a filha de Jairo. Nós estamos transmitindo esse programa em toda a plataforma da Igreja Cristã Maranata, também no canal Manaim, canal número 126, canal aberto da Embratel. E também estamos transmitindo na Sky Livre, no canal 85, não é isso? Estão aqui conosco hoje dois pastores já conhecidos dos irmãos, pastor Fernando Almeida, que atua no TI do presbitério. Pastor Fernando, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Marcelo, pastor Wallace e a todos os irmãos, amigos que participam conosco. Também aqui conosco, pastor Wallace Rosete, que é pastor aqui da igreja de Itaparica, aqui em Vila Velha, e coordena o sul do estado do Espírito Santo, que a gente chama ali a região de Cachoeiro. A paz do Senhor Marcelo, a paz do Senhor os nossos irmãos que participam conosco, pastor Fernando. Nós vamos dar início com o pastor Wallace lendo o texto, base para o nosso tema nesse programa. Bem, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 49 e 50, que diz assim: Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, vindo, respondeu dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos relata sobre a experiência desse homem. Nós estamos falando de família, né? E é muito importante a postura de Jairo diante do problema, né? Ele tinha um problema, não era pequeno, né? Mas ele veio em busca do socorro e no caminho surge uma senhora, uma mulher, como nós conhecemos, a mulher do fluxo de sangue, e interrompe o diálogo dele com Jesus. Mas nós vemos a posição dele, né? Primeiro de fé, de saber esperar o tempo certo, aguardar, sabia que o Senhor tinha a solução, então ele aguardou o Senhor Jesus atender aquela mulher para que depois ele pudesse ser atendido. E logo recebeu uma palavra de desânimo, né? Disseram para ela: sua filha já está morta, não incomodes o mestre. E Jesus deu para ele, o Senhor Jesus fala com ele: não temas, mas crê somente. Então, o primeiro aspecto que eu queria deixar aqui para a gente começar a falar, né, Marcelo, é sobre esse aspecto da postura de Jairo naquele momento, né? Ele não se abalou com a notícia, mas ele aguardou o momento certo, porque a confiança dele é que o Senhor haveria de dar a solução para ele. No texto, nós estamos diante de um pai desesperado e que tinha em casa uma adolescente, 12 anos, e uma adolescente. Então, é um texto muito atual, porque nós temos muitos Jairos, quer dizer, muitos pais de adolescentes aí passando por grandes aflições. E, Fernando, uma coisa interessante é que ela era adolescente e ela estava morrendo dentro de casa. A adolescência ainda é uma fase da vida em que o filho não tem uma liberdade de sair, de fazer certas escolhas, mas se o pai não cuidar da vida espiritual do seu filho adolescente, ele morre dentro de casa mesmo. E aí eu acho que esse é um tema interessante da gente abordar com os nossos irmãos. Exatamente. E a gente vê que Jairo era um homem de certa influência. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um líder ali na sua religião, né? E diante daquele problema, ele não teve recurso para, né, resolvê-lo, né? E isso que você falou é importante, Marcelo, porque é uma idade de adolescência, né? De uma transição, né, da infância, onde os pais têm todo o controle, né, tem todo o governo ali, né, para a juventude, que é quando ele começa a sair, né, a ter os planos, os projetos, né, vida sentimental, vida profissional. Tem mais liberdade, né? Mais liberdade. Então, a adolescência, às vezes, alguns
são um pouquinho mais maduros que o outro, né? E às vezes querem antecipar, né, essa fase da juventude, né, ao invés de viver de forma intensa ali a sua adolescência. Então, isso é um desafio, podemos dizer assim, né, que as famílias enfrentam, né? E a atitude de Jairo foi uma atitude que deve ser a atitude de cada um dos pais, né, mães, e aos pés do Senhor Jesus pelos seus filhos, né? Independente de quem ele era, da sua influência, da sua relevância, da sua importância ali, né, na sua religião, ele entendeu que aquilo ali não tinha recurso para resolver aquele problema dele, e ele vai aos pés do Senhor. E isso que o pastor Wallace colocou, é importante que a gente vê aqui a perseverança dele, né? Ele não desanimou diante, né, ainda não veio uma resposta, olha, eu ainda não tive uma palavra, olha, eu busquei, mas eu não tive, né, eu não tive atenção, mas ele, estando ele ainda falando, né? Isso é importante, ou seja, ele se manteve ali aos pés do Senhor, e quem deu a palavra de desânimo foi um que era chegado a ele. Às vezes a palavra de desânimo vem de pessoas de perto, né? Que deveriam ser instrumento de, né, de ânimo, de força, mas foi de onde veio a palavra de desânimo. Diz assim, né? E chegando um da casa do príncipe, um da casa dele, né? Dizendo, olha, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Se acomodou e se conformou com aquela situação, mas Jairo não se conformou, né? E, Wallace, um ponto importante no texto é nós cuidarmos do ambiente do nosso lar, das pessoas que frequentam a nossa casa. Porque uma das medidas de Jesus para poder recuperar aquele adolescente foi pedir que algumas pessoas que estavam ali se retirassem. Inclusive pessoas que estavam rindo de Jesus. Até há um texto que fala que até alguns instrumentistas também que estavam ali, olha, o Senhor ia operar um milagre, o Senhor ia abençoar a adolescente, mas como uma condicional era essas pessoas saírem dali. Então é preciso ter muito cuidado quem frequenta a nossa casa. Quem é as pessoas que ficam com a sua filha quando você está saindo de casa? Porque Jairo, quando saiu, a menina estava doente, ela não estava morta. Quando ele volta, já tinha morrido. Então, quando você sai de casa, com quem os seus filhos estão ficando? Quem é que está frequentando a sua casa? São pessoas que estão rindo de Jesus, né? Que são pessoas incrédulas. Esse ponto parece muito importante, né, Wallace? De fato, é um ponto interessante de ser observado para nós, pais, porque eles riram quando Jesus disse que ela não estava morta, mas dormia. Então fala justamente das pessoas que não crêem naquilo que nós estamos vivendo, e a influência, né? O porquê disso que o Marcelo está falando, é a influência das pessoas que estão no dia a dia. E é um cuidado que nós temos que ter daquilo que nossos filhos estão ouvindo, estão assistindo, mas também com quem eles estão convivendo, né? Porque vem situações que podem desencadear a piora. Se a pessoa não está bem, né? Como estava, se nós levarmos para o lado espiritual, né, Marcelo? Se a pessoa não está muito bem e ela está convivendo com pessoas que não creem, o meio de ação dela é só com as pessoas que estão fora da situação, o que acontece? A situação vai agravar e levar à morte espiritual, né? Então esse cuidado foi muito bem lembrado, Marcelo, que é muito importante. Jesus, a primeira coisa que ele fez, ficou com quem? Quem que ficou? A família e os discípulos que estavam com ele, né? Aqueles que estão convivendo. Então, quem está no corpo, a igreja, né? O ambiente propício para que o milagre aconteça, para que a bênção aconteça, né? Essa observação que o Wallace fez, Fernando, é muito interessante, porque há assuntos na nossa família que precisam ser resolvidos com a porta fechada. O senhor pediu que alguns se retirassem, entra no quarto da moça, então estava o pai, a mãe, a menina, Jesus,
Pedro, Tiago e João, fecha a porta e ali o Senhor trata do assunto. Essa sabedoria que o texto ensina é importante. Há assuntos da família que precisam ser resolvidos, lógico, com a presença do Senhor, mas a porta fechada, para não expor lá, porque às vezes ali naquele momento ali de oração, às vezes até ter a participação da igreja, que aqui representa muito bem Pedro, Tiago e João, mas muitas vezes a palavra fala aqui na língua poder de vida e morte. A gente fala demais, expõe demais a família. E tem assunto que tem que ficar dentro de casa e se resolver em casa. Não é verdade? Não, com certeza, Marcelo. A palavra até nos ensina isso, né? Tem coisas que você abre para a igreja, tem necessidade sua que você abre para a igreja orar, para os irmãos orarem. Tem coisas que você restringe ao grupo de intercessão. Podemos até colocar aqui Pedro, Tiago e João, né? Como ali o grupo de intercessão, né? Aqueles que eram mais íntimos ali, que estavam mais, né, juntos com o Senhor o tempo todo. E tem coisas que é a família e o Senhor, né? Que não se deve, essa sabedoria, né? É importante, né? Você saber o que você abre, o que você não abre, né? E aqui a gente vê, e essa postura de quem estava ali de rir diante de uma palavra que o Senhor deu, é uma postura de incredulidade, né? E o milagre não acontece na incredulidade. Na incredulidade o milagre não acontece, é preciso crer. É preciso tirar a incredulidade. Né? A palavra que Jesus deu, crê somente, crê somente. Então, isso é um ensino para nós, né? Para a gente tirar quando a gente estiver descrendo de algo que Deus prometeu, que Deus falou que vai fazer, falou que vai operar, falou que vai abrir a porta. A gente tem que tirar do coração qualquer tipo de incredulidade para que o milagre aconteça e como diz o último versículo, e os seus pais ficaram maravilhados. É isso que é importante, né? O nome do Senhor ser glorificado dentro da nossa casa, no meio da nossa família. De modo geral, aproveitar aqui o gancho desse assunto, acho que é muito importante, sobre esse momento privado, né? Às vezes as pessoas se expõem muito, porque às vezes o detalhe do filho, uma situação que ele está vivendo, a filha, e a mãe, às vezes, passa algum detalhe, você pode até falar que está precisando de oração, mas há certos detalhes que se você falar, você vai expor, e aí você vai atrapalhar aquilo que você está querendo, que é a bênção do Senhor na vida da pessoa. Então, de modo geral, né, às vezes o assunto da família, do casal, certas coisas, não deve ficar compartilhando no meio das pessoas, porque é um assunto íntimo, de fórum íntimo, né? Você vai falar com o pastor, ele está ungido para isso, né? Ele está em condições de te orientar, de ajudar. Mas sair falando, daqui a pouco a pessoa vai ouvir um assunto dela na mão de outra pessoa, e isso aí causa um constrangimento. Então a primeira coisa que Jesus fez foi botar os incrédulos para fora. Ó. Dá licença. Mas o negócio aqui é espiritual, né? Importante. Então é importante essa participação. Nós, como um todo, como família, estou falando de família, tem detalhes de família dentro que é para tratar dentro da casa. Né? Tem um ponto aqui que eu acho que é importante colocarmos à mesa para analisarmos. Que o texto vai mostrar qual é a parte do Senhor e qual é a parte dos pais. Lógico que a parte do Senhor é a mais difícil, que é o milagre. Né? Ali era a casa de morte. Então o milagre foi o Senhor que fez. Mas qual foi a parte que o Senhor passou para os pais que não cabia a ele, quando ele fala assim, dá-lhes de comer? Essa não é a parte dele. Ele que faz o milagre, ele que traz a vida, ele que resolve que ninguém pode resolver, ele que vai onde você não pode ir, ele que fala o que você não pode falar. Agora, recuperou a criança, agora a recomendação para os pais, vocês querem mantê-las vivas? Dá-lhes de comer. Acho que a gente podia abordar esse assunto, né, Fernando? Não, com certeza. Para que não morra novamente, né? Para que não corra o risco, né, de morrer. E quando a gente está falando de morte aqui, é preciso entender que nós estamos falando de vida espiritual, né? Vida espiritual dos nossos filhos. É claro que só pode operar uma bênção, né, de saúde física, é claro, mas o foco principal aqui, nós estamos falando de vida espiritual, que é o mais importante.
E o que alimenta, né, o crente, o servo de Deus, essa comida aqui é a doutrina, né? É a doutrina. É verdade. A doutrina que é o alimento da igreja, que sustenta a igreja, que dá força à igreja para resistir todas aquelas investidas que vêm sobre ela, né? Que dá força para que ela continue caminhando, né? E aqui nós estamos falando das crianças, nós estamos falando de um adolescente, nós estamos falando, no nosso caso aqui, da escola bíblica dominical, né? Da importância dos pais levarem os seus filhos para a escola bíblica dominical, né? A classe do 0 a 3, a classe das crianças, a classe dos intermediários e aqui a classe dos adolescentes, né? Às vezes é uma idade que tem resistência, né? Que tem as vontades, começa a aflorar, né? Eu não quero, eu não gosto, mas é a função o dar de comer aqui, é uma ordem, né? Exatamente. É uma ordem do Senhor. Mandou que lhes dessem de comer, não foi, se possível, não. É uma ordem. É uma ordem. Então, a responsabilidade nossa, enquanto pais responsáveis, né, de levar os nossos filhos para a escola bíblica dominical, porque ali o alimento está sendo servido e é ali que eles vão se alimentar para conseguir resistir tudo aquilo que vem em sentido contrário. Valorizar, né, Fernando? A importância Exatamente. dos pais valorizar o ensino, porque às vezes vem comentários, né, e os pais têm que bloquear esse tipo de comentários e mostrar para o filho o quão é importante, né? Então, se eu vou levar para a parte prática, né, é você pegar um determinado assunto e mostrar, está vendo como é importante participar da escola bíblica? Você viu o que nós aprendemos hoje? Pega um ponto do programa, uma parte do programa, e valorize isso com seu filho. Você viu, meu filho, o ensino que teve hoje? Para mostrar para ele o quanto aquele ensino é importante para a vida dele. Né? Então, esse valorizar da escola bíblica, os programas que estão sendo gravados, o programa com família, o programa dos jovens, né? Aquele programa que tem dos jovens, que é extraordinário, assuntos interessantíssimos, eu costumo assistir sempre, não é só para os jovens, né? A gente assiste porque eu sempre falo para os meus jovens, participe do programa, assista o programa, vê informações notáveis, e aí você está o quê? Dando de comer, né? Então você está valorizando esse aspecto, valorizando a professora, os professores, né? Sempre valorizar os professores, quando o professor fala. Então eu acho que isso é fundamental para que os nossos filhos entendam que aquilo é importante para ela, né? Aquilo que é o alimento certo para ela. Estamos chegando ao final do nosso programa. Pastor Fernando, Pastor Wallace, alguma colocação a mais? Não, podemos encerrar? Não, ótimo. Paz do Senhor a todos. Então, encerrando e dizer aos pais, aos familiares que estão conosco, Jairo estava diante da situação na casa dele, que ele não tinha solução. Ele fez uma escolha sábia. Ele foi buscar socorro em Jesus. Ele fez um convite a Jesus, ele fez um pedido. Venha à minha casa. E Jesus disse, eu irei. Se você está passando por aflição na sua casa, convide o Senhor Jesus para ir na sua casa e tenha certeza de que a resposta dele vai ser esta: eu irei. O Senhor é aquele que tem prazer e alegria em abençoar os lares e as famílias, porque a família é um projeto de Deus para o homem. Assim encerramos, e a todos a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.